Tudo bem? Seja bem-vindo ao Fuscas por aí e hoje a gente vai falar do Besourão, uma pequena série que foi fabricado em 1974 e 75, que era o Fusca esportivo, né? O carro esportivo da época. Vamos contar tudo sobre o Fusca 1600S. Oferecimento: Acácia Autopeças, Pneus Technic e Ponteiras Rodrigues. Todas as curiosidades, as cores, o que tinha de diferente, a motorização, quanto fazia de 0 a 100, né? Valores, quanto custava naquela época, quanto corrigindo esse número, esse valor a gente custaria o Fusca hoje em dia. A Volkswagen estava de olho no público jovem, né, que tinha um pouquinho mais de grana para investir num Fusca mais envenenado, vamos chamar assim, né? E aí no segundo semestre de 1974, por volta de outubro, eles lançaram o Fusca 1600S. Era para ter saído antes o 1600, mas eles já tinham lançado o Passat, então eles não queriam conflitar com esse lançamento. O conhecido Besourão também era chamado de Super Fuscão. Seria o Fusca 1500 envenenado, anabolizado. Já vai se inscrevendo aí, já vai dando like que eu vou falar muita coisa. A gente tem muita coisa para falar aqui do Fusca 1600S, né? Porque na época a galera já estava envenenando, já estava incrementando, né? Queria um pouco mais dos Fuscas. Então faziam várias modificações já naquela época para ter um Fusca um pouquinho melhorado. Então a galera queria chamar atenção, porque a maioria dos carros era Fusca. Então para você se sobressair, vamos dizer assim, na galera, você tinha que ter um negócio diferenciado. Então o pessoal já começou a brincar com isso, né? E aí a Volkswagen, querendo pegar esse perfil, lançou o Super Fusca. Ele tinha um motor 1584 cilindradas, o 1600, da Brasília, que já equipava a Brasília, só que esse motor tinha algumas modificações que entraram no 1600S, como principalmente o sistema de alimentação. A Brasília tinha um carburador simples, como este aqui, ó. Era um PIC 30, mais ou menos um Solex como esse aqui. Aqui a abertura da borboleta de 30, então por isso que é um PIC 30. Só que o Besourão usava dois desse aqui, ó. Um Solex PDS IT de 32, para poder colocar mais combustível dentro do motor para queimar melhor. Além desses dois carburadores, ele também tinha cabeçote com entrada dupla. Você consegue ver esses dois orifícios aqui na lateral do cabeçote? Tinha duas entradas, o que melhorava a entrada da mistura, né? Combustível, ar. E com isso, melhora-se o desempenho do motor. Só para você ter noção, ó, o cabeçote simples tinha só essa entrada central aqui. Então entrava menos combustível neste cabeçote. Só para você ter uma ideia, o 1600S ganhou 4 cavalos em relação ao mesmo motor, né, só com essas mudanças, da Brasília. Totalizava 65 cavalos. Então com isso, o Besourão conseguia atingir a velocidade de 136 km por hora e fazia de 0 a 6 em 16,5 segundos. E aí, você acha que era muita coisa? Deixa aqui no chat e a gente vai conversar sobre isso. Agora eu vou falar das características externas do Fusca 1600S, que não eram tão grandes em relação às outras versões. A mais notável era uma carenagem instalada sobre as aletas de entrada de ar da tampa do motor. Isso aumentava a tomada de ar, que ajudava a melhorar a refrigeração do motor, mas principalmente dava aquele ar, aquele tom esportivo para o modelo. Ainda com mais a escrita 1600S do lado esquerdo da tampa preto fosco, ficava sensacional. O escapamento também era bem diferente dos outros Fuscas. A saída era simples, virada para o lado esquerdo. Porém, a saia continuava com duas lacunas ainda, onde eram instaladas as duas ponteiras do escapamento nas outras versões. Agora eu falo para você das cores que saíram nos 2 anos de produção do Besourão. Foram elas: vermelho rubi, amarelo imperial, amarelo caiçara e branco lotus. É isso. Viu a carenagem preta numa dessas cores? Quase certeza que é um 1600S original. Ainda falando da parte externa do Fusca 1600S, o Besourão, as rodas eram de 6 janelas com 4 furos, as chamadas rodas de Brasília, com aquela calota copinho. As medidas das rodas eram as talas de 5 polegadas. O Fusca 1500, por exemplo, tinha talas de 4,5.
O aro tinha 14 polegadas de diâmetro para dar um ar um pouquinho mais rebaixado ao carro. O Besourão tinha freios a disco nas rodas dianteiras e tambor nas traseiras. Os pneus eram diagonais na medida 5,90/14. Hora da gente falar de uma das coisas que mais chamava a atenção no Super Fusca, o 1600S, que eram os acessórios de bordo, principalmente os reloginhos que tinham no painel, né? Tinha contagiros que marcava até 6.000 RPMs, o velocímetro tinha um grafismo diferente e graduava até 160 km por hora, bem longe da máxima que o motor rendia, né? 136 km por hora. O Besourão também tinha marcação de temperatura de óleo, tinha amperímetro que marcava a voltagem gerada pelo dínamo, então você não ficava na mão sem saber se a sua bateria estava sendo recarregada. E um relógio analógico para marcar as horas, claro, ninguém podia perder o encontro com aquela paquera, né? A Volkswagen quis passar uma sensação de esportividade com a alavanca de câmbio mais curtinha e no volante com um diâmetro menor também, da marca Valroad. Os bancos em formato mais anatômico eram de curvim preto e uma faixa central de tecido listrado. Também reclinavam até o banco traseiro, ou seja, deitava quase que tudo. Isso caiu no gosto dos jovens da época, né? Tinha até uma publicidade que a Volks tinha feito para chamar a atenção para isso, né? O pessoal podia reclinar para namorar e tudo mais. Vamos falar agora sobre as lanternas. Em 74 saíram essas lanternas traseiras que era a tricolor. Era a pata de cavalo, das outras versões do Fusca já tinham essa lanterna. Em 75 isso mudou, ficaram bicolores, então pisca vermelho, freio vermelho e ré branco. A Volkswagen usava muito as peças de outros justamente para não deixar a peça estocada, né? Ela já queria queimar na próxima versão o que ela tinha de versões anteriores, então acabou já trocava. Toda essa tecnologia que tinha no Fusca 1600S custava mais caro. O Besourão saía das concessionárias no valor de 27.154 cruzeiros. Para se ter uma noção, um Fusca 1300 na mesma época custava 22.577. E já o 1500, que era a versão intermediária, 23.750. Então hoje o Besourão custaria o equivalente a um pouco mais de 126 mil reais. A gente fala que os carros estão caros hoje? Será que valeria comprar um Besourão por 126 mil reais? Deixa aqui nos comentários. E hoje é muito raro de se ver um Fusca 1600S circulando por aí. Isso é por causa do curto período de produção, apenas 7 meses entre 74 e 75. E também pela quantidade de unidades fabricadas. Cerca de 20 mil carros foram vendidos, mas tem algumas publicações também que batem o martelo entre 5 e 6 mil unidades vendidas. E hoje, pesquisando, eu achei dois para vender na internet. Um de 60 mil reais e outro pedindo 70 mil reais. O que você acha desses valores? Vale a pena comprar um Fusca 1600S, o Besourão, por esses valores? Se inscreva se não estiver inscrito, ative a notificação e até a próxima. Tchau!